O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, inicio perguntando: Jesus é rei? Que espécie de rei ele é para nós? Ele reina no nosso coração, tem supremacia, tem todo o espaço, tem toda a adoração. Tem, né? Nós ouvimos nas 3 leituras que Jesus é rei. As visões de Daniel, saindo daquele período de Antíoco IV Epífanes, que era um rei tirano, violento, monstruoso. Daniel tem a grande visão de que o Filho do Homem receberá de Deus 3 coisas: poder, glória e realeza. É a mesma coisa que São João não fala de reino, mas fala de realeza, de um rei. Mas não há rei sem reinado. Não tem rei se não tiver os seus súditos. Não tem rei se não tiver o seu espaço de governo. Mas Jesus diz a Pilatos, estamos num pedaço do trecho que fala da paixão de Jesus. A gente ouve muito isso na Sexta-feira Santa, né? O processo de Jesus ao governador da Judéia, da Samaria, Pôncio Pilatos. Jesus sobe as escadas e lá ele é processado, interrogado. Tu és o rei dos judeus. Jesus não é o rei dos judeus. Ele é o rei do universo, né? Ele não afirma que é o rei dos judeus, mas ele afirma que é rei. Portanto, é um rei universal para todo o cosmos. Mas como acreditar que Jesus é rei se muitos o rejeitam? Não queremos esse rei. Tem uma passagem bíblica do Evangelho que justamente o homem
manda um rei para reinar e é recusado, rejeitado. E mais ainda, neste período contemporâneo de que Jesus é rejeitado, a igreja ridicularizada, ninguém quer saber como se impor, como ser de fato um rei, como de fato ele pode ocupar o espaço, a realeza dentro de nós. Então São João faz a leitura de Marcos. Lembram-se, no capítulo 8, Jesus pergunta aos discípulos: que dizem o povo, a gente simples que eu sou, né? Então, foram 3 respostas, 2 bem superficiais, alguns dos profetas, Elias, João Batista, alguém que ressuscitou, mas um dos apóstolos afirma: tu és o Messias, o Filho de Deus. Então aí a confirmação que São João faz de São Marcos. Quem é Jesus? Ele é o Filho do homem, Filho de Deus, aqui na história humana, mas ele tem a realeza, plenos poderes, total poder sobre nós. Portanto, o Papa Pio XI, 11 de dezembro de 1925, constituiu esta festa litúrgica para toda a igreja, encerrando o calendário litúrgico, as 34 semanas do tempo comum, para afirmar, não com ironia, como foi feito na cruz, né? As letras que estão na cruz, INRI, que Jesus Nazareno, rei dos judeus, foi para ridicularizá-lo. Mas São João afirma, não é ironia, é uma verdade. De fato, este homem é o Filho de Deus, o Rei dos judeus. Não, é o Rei de todos nós. Jesus é o nosso Rei. E que abramos espaço para que de fato ele reine. Mas muitos colocaram a interpretação de que Jesus diz: o meu reino não é daqui, para dizer que Jesus só reina no céu, reina também na terra. Não precisa esperar a passagem para a eternidade para reconhecer ou entrar no reino de Deus. Já começamos aqui, esta comunidade deve dar sinais da realeza de Jesus entre nós. O rei já está entre nós. O seu reino já começou. Com que comparar o reino de Deus? É como a mulher que coloca o fermento na massa. Simples, mas que cresce. O reino de Deus é como a semente de mostarda. Na sua pequenez, uma grande árvore, onde os pássaros fazem ninho. Então é a comunidade bem singela, na simplicidade, que vai colocando gestos e atitudes e ações que engrandecem, não a nós, mas ao próprio Senhor. Porque tudo que nós fizemos no nome dele, não no nosso nome. Eis então os sinais de que o reino está caminhando, está entre nós. Promover a paz, promover a vida, a concórdia, a harmonia, a unidade, e sermos promotores, sinceramente, da caridade. Então aí o reino de Deus será visível para até mesmo os que não creem. Esta festa litúrgica não passe despercebida, que acima de qualquer coroa tem o serviço, que acima de qualquer cetro tem o cajado, né? O cajado que identifica o pastoreio que vai indicando de fato o rumo da história, caminhar com o rei, caminhar com Jesus. Então não esquecer que Jesus não identifica de forma alguma a sua igreja, nós, povo de Deus, com nenhum reinado, com nenhuma monarquia, com nenhum sistema monárquico. Os que já estão obsoletos, os que se mantêm-se só por tradição, mas que não tem mais significado, né? A monarquia, porque eram monarquias somente de poder e não de serviço. São João
descreve muito bem Herodes. Por isso que Jesus disse, é um reinado a ser evitado, né? Tirano, cruel, violento, né? Que massacra os opositores, que é contra os inimigos. Tudo que o Senhor poderá nos dar, como não seguir, como não imitar. Que o reino de Deus, de fato, continue estabelecido no meio de nós. Hoje temos alegria, vamos coroar a imagem de Cristo, não é? Sagrado Coração de Jesus, mas temos a alegria do retorno do MEG, Movimento Eucarístico Jovem, não é? Então aqui, alguns jovens, há tempo que nós vimos conversando, eles querem retomar esta caminhada do MEG aqui na nossa paróquia, e hoje nada mais belo do que juntar-se com o apostolado da oração, não é? Dois adoradores de Jesus, não é? Um do coração, o outro da Eucaristia. De fato é um só, não é? Adoramos o único Senhor. Então esta ideia de pastoral, de fazer com que os dois caminhem juntos, os dois grupos, é maravilhosa. Os adultos que estão numa caminhada mais longa, colocando aqui os adolescentes, esses jovens também na mesma caminhada, na caminhada com Jesus. Não se caminha sozinho, caminha-se com Ele. Então o movimento jovem, eucarístico jovem, significa isso, né? A adesão total, plena a Jesus. Portanto, convido também, como apostolado da adoração, toda quinta-feira nós temos a adoração eucarística, a partir das 16 horas. É um momento da comunidade de fato, realizar a sua adoração. Somos sim adoradores, mas adoradores de um Deus que reina totalmente no nosso coração. Então, meus queridos jovens, bem-vindos do MEG. Muitos adultos aqui já passaram por esse grupo, né? Desde que entrei nessa paróquia, as saudosas lembranças que conduziam este grupo, Lindomar, Dona Elita, depois outros casais que passaram também por esse grupo, até dar um tempo, talvez tenha sido necessário este tempo que foi dado, né, de repensar, de reestruturar, e agora caminhar, iniciar realmente com muito fervor. Não se desanimem, estejam sempre neste caminho, nesta escola com Jesus. E fica também o convite para integrar o MEG, este movimento tão belo de exaltação à Eucaristia e ao mesmo tempo não só de devoção, mas de divulgação a Jesus Eucarístico. Também os demais jovens, né? Venham para nós, junte-se conosco, que com certeza o caminho será suave, o jugo leve, porque assim o Senhor nos prometeu todas as carícias para aqueles que o seguem. Que o Senhor nos proteja nesta festa litúrgica de Cristo Rei, Rei do Universo, para que também esteja sempre acolhendo, amando e sendo misericordioso com todos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.